E enquanto eles atravessavam, esse doutor, como se chamava, resolveu humilhar aquele barqueiro. E começou então a questionar um pouco sobre a vida daquele barqueiro. E perguntou para ele: o senhor sabe ler? E aquele barqueiro disse: não, eu não sei ler porque eu não tive oportunidade de aprender. Ah, você então você perdeu boa parte da sua vida. Como é importante, como é maravilhoso a escrita. E ele começou então a descrever a sua capacidade em função de saber escrever. E ele disse: você não sabe o que você está perdendo pelo fato de não saber ler, de não saber reconhecer a escrita. E o barqueiro então ficou quieto e o doutor então insistiu: mas conta você sabe, pelo menos uma conta, uma matemática, você sabe fazer. Ele disse: não, eu não sei fazer conta, eu nunca tive a oportunidade de aprender. E ele novamente, o doutor disse: ah, meu amigo, as maravilhas da matemática, você não sabe que você perdeu a sua vida em não saber ler e não saber lidar com a matemática, você perdeu toda a sua vida. E nesse diálogo aí, o barco bateu em algum objeto e furou o casco do barco. E começou a entrar água pelo barco, e ele então, o barqueiro começou a tirar aquela água, mas ele não estava vencendo, e ele então disse desesperadamente para aquele doutor: tire o seu paletó, tire a sua gravata, tire o seu sapato, vamos pular para a água, porque nós vamos ter que nadar, e vamos ter que forçar esse nado aí, porque aqui a água é agitada, a correnteza é forte. E aquele doutor disse: mas espera aí, eu não sei nadar, o que eu vou fazer? Eu não sei nadar. E aquele barqueiro, você já sabe o final da história, né? Aquele barqueiro disse: ah, doutor, você não sabe nadar? E aquele doutor disse: eu não tive oportunidade de aprender. E o barqueiro então disse: e doutor, então o senhor perdeu a sua vida toda. O senhor perdeu a sua vida toda. E ele foi embora a nado. O barqueiro foi embora a nado. E o doutor perdeu a sua vida toda. Uma ilustração tão somente para dizer que há pessoas também no reino que perdem a vida toda, achando que fazem muito, achando que são muito bons, achando que são insubstituíveis, porque o trabalho que eu realizo, ninguém realiza por mim. Eu sou muito bom mesmo. E perde a vida toda trabalhando em cima desse reconhecimento. Mas a proposta de Jesus, meus queridos, é olhar para si, olhar para dentro de você, ver as suas limitações e atribuir a Deus todo o sucesso por aquilo que você faz. Ontem mesmo nós estávamos ouvindo uma palestra sobre vocacionados, e o pastor Irlande, um homem cheio de conhecimento e de experiência, foi um desses que estavam ali palestrando. E eu me lembro que no final da sua palestra as pessoas bateram palmas, reconhecendo, né, seu discurso. E em seguida ele disse assim: que essas palmas sejam as palmas de Deus e dos anjos a vocês, pela vida e vocação com que vivem. Eu achei muito bonito, porque ele poderia dizer: poxa vida, eles estão reconhecendo, como eu falei bonito, não é? Eles estão me aplaudindo. Mas ele soube se colocar naquela hora e dizer: olha, que essas palmas possam ser um reconhecimento de Deus por aquilo que vocês vêm fazendo, pela maneira como vocês vêm atuando. Ah, meus amigos, como nós precisamos de viver e fazer coisas, mas baseados na humildade, na certeza de que o que fazemos, nós só o fazemos porque Deus assim nos permite. Não fazemos nada mais
do que a nossa obrigação. Mas essa questão, ou viver nessa dinâmica, é uma atitude que na pós-modernidade é uma ofensa. Viver dessa maneira é muito complicado, porque a pós-modernidade, o que ela prega e vive? A supervalorização do eu. O eu precisa ser reconhecido. E nós, às vezes, nos vemos envolvidos nesse sistema chamado pós-modernidade. Então, o que você precisa para desenvolver um serviço baseado na humildade é estar com o olho voltado para Jesus e um olho voltado para as Escrituras. É olhar o que a palavra de Deus nos ensina acerca do serviço e nos ensina acerca da postura que devemos ter para o serviço que realizamos. É estar com o olho em Jesus e vendo como Jesus agiu, quais foram as suas atitudes diante daquilo que ele fazia. Por vezes, Jesus, depois de realizar algum milagre, Jesus se retirava. Quando Jesus percebia que as pessoas queriam muito aplaudi-lo e reconhecer os méritos dele, ele se distanciava dessas pessoas. E quando nós olhamos para os textos, para os ensinos de Jesus, o que nós vemos nada mais é do que ensinos que nos levam a uma postura de humildade. O Sermão do Monte, por exemplo, diz que quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas. Quando a sua mão esquerda, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita. Quando orarem, vá para o quarto e feche a porta. Percebam as orientações de Jesus para as nossas posturas. São posturas discretas, são posturas de humildade, são posturas que não se ensoberbecem, que não se vangloria. Como você tem atuado, como você tem servido no reino, como você quer ser relevante se você não começar pela base. Por isso o desafio nessa noite é que você possa servir, mas servir sob esse pilar da humildade, reconhecendo que tudo aquilo que você faz, você não faz mais nada do que a sua obrigação. Nós somos servos inúteis e fazemos aquilo que nós devíamos fazer, tão somente. O apóstolo Paulo, ele encarna muito bem isso, e ele serve de modelo para nós, quando ele diz que sobre ele foi colocar essa responsabilidade de pregar o Evangelho. E a certa altura ele diz: ai de mim, se eu não pregar esse Evangelho.